Opa, Douglas aqui, e no vídeo de hoje eu vou tocar no assunto que é um pouco polêmico, muitas pessoas podem ir contra e realmente se rebelar com o que eu vou falar aqui, mas que é muito importante, que é sobre religiosidade. Como que a religião ela pode te afastar da sua verdadeira essência, do seu verdadeiro chamado e também como que ela pode ir te matando aos poucos. Antes de eu falar, dá o seu like no vídeo, faz a inscrição no nosso canal e ative as notificações. Bem, quando eu tinha ali por volta de 13 anos, eu não estava vivendo uma situação muito boa na minha casa. Os meus pais haviam se separado, minha mãe passava por um problema ali com o álcool, eu já era atleta, naquela época eu jogava futebol, mas eu não havia tido realmente um encontro sincero com Deus. Foi onde, sentindo um vazio existencial, uma solidão, eu comecei a caminhar na rua e caminhando ali na rua eu me deparei com um som, uma música suave e agradável aos meus ouvidos. Caminhando ali eu vi que aquele som saía de uma igreja, era um louvor ao nosso Senhor Deus. Eu entrei naquela igreja, sentei ali no banco e passei a ouvir aquela música. Algo começava a acontecer dentro do meu coração. Ouvi a palavra, a pregação do pastor que estava lá naquele momento. Foi aí que eu comecei a minha caminhada com Deus. Eu tinha um sonho muito forte de ser atleta de futebol nessa época. Meu cristianismo, ele começou a entrar dentro da religiosidade a partir do momento que eu estava exercendo uma troca. Beleza, eu praticava ali os atos cristãos, ia à igreja, lia a Bíblia, fazia minhas orações, mas a maioria das coisas giravam em torno de eu conseguir chegar ao meu principal objetivo, que era ter um bom ordenado, ter excelentes carros, excelentes casas, através do esporte. Isso era o que eu queria com todas as minhas forças. Eu sentia alegria, amor, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo no coração, mas algo não estava certo. Foi onde eu percebi que ali naquele momento eu tinha mais ou menos 17 para 18 anos, eu abandonei o esporte porque chegou um período em que as coisas passaram a dar errado, coisas que eram leves, que aconteciam de uma forma tranquila, já não aconteciam mais, e eu me rebelei, eu me frustrei contra o próprio Deus. Eu falei, poxa, como é que pessoas ruins, pessoas que não têm o coração bom, conseguem chegar ali aos seus objetivos, a lugares, e eu, que estou orando, estou praticando todos os rituais aqui, religiosos, não cheguei até o lugar que eu queria. Você vê a minha inocência naquela época, o quanto que o meu cristianismo ele ainda não era tão evoluído. Beleza, então eu iniciei um novo autodescobrimento. No fim de um relacionamento que eu tive, em que foi muito difícil para mim, aconteceu várias coisas complicadas dentro daquele período, eu passei a buscar novamente um novo cristianismo, uma nova forma de enxergar a minha autoimagem e melhorar os meus recursos internos através do Evangelho. Comecei a caminhar, voltei novamente a ler a Bíblia, conheci mais algumas religiões de outras denominações, outras igrejas também, mas nada ainda fazia sentido para mim. Algumas dessas igrejas falavam sobre prosperidade. Parecia que o evangelho delas estava apenas em torno do dinheiro, do conseguir, do ter, do ser, do demonstrar para os outros que você havia vencido. E isso não fazia sentido para mim. Eu acredito muito na prosperidade, eu defendo a riqueza, mas que ela não te governe, que você governe ela. As coisas são naturais na vida, sabe? Quando você vai buscar Cristo, isso não deve ser o seu principal foco, o seu principal objetivo. Então, tudo que aqueles homens, aqueles líderes ali falavam, ainda não promovia um certo consenso, não fazia um certo sentido ao meu coração. E eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus, e eu comecei a entender das simples coisas que a presença de Deus estariam ali, no simples fato de você conviver com os seus familiares, no simples fato de você
visitar a um amigo, no acordar, no respirar. Isso é Deus. É aí que ele se encontra. E onde que entra a religião? Por que que a religião pode te matar, aos poucos pode roubar a sua verdadeira essência, a sua verdadeira alegria? Eu vou voltar um pouco ao passado, lá na época de Cristo, em que existia os doutores da lei. Os doutores da lei eram religiosos, em que ensinavam as pessoas a seguir o que estava realmente dito, como o próprio nome diz, na lei. E esses doutores da lei tentaram enquadrar Jesus através de perguntas que pudessem incriminá-lo. Jesus, muito esperto, muito sábio, ele devolvia outra pergunta em que não deixava nenhuma brecha para que ele pudesse sofrer ataques. Foram os próprios religiosos, foram os próprios doutores da lei que condenavam Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E aí onde eu deixo aqui um questionamento para você. O Evangelho, ele parece complexo, ele parece ser muito, ele parece ter várias vias, mas na verdade o Evangelho ele é muito simples. O verdadeiro Evangelho ele produz paz, ele produz alegria, ele produz sinceridade ao nosso coração. O verdadeiro Evangelho ele abomina todo e qualquer julgamento. O verdadeiro Evangelho ele vem demonstrar amor no nosso coração. Eu passei a entender que Cristo, que o Espírito Santo de Deus, ele estava dentro do nosso coração. Ele poderia ser acessado a qualquer momento nas coisas mais simples. E sabe aquele desejo, aquela vontade insaciável de conseguir ali o meu objetivo a todo custo e até criando meio que mecanismo de troca com Deus, isso foi quebrado. Hoje eu entendo que a vontade não é minha, a vontade é de Deus. E que a vontade de Deus é muito mais perfeita e agradável ao nosso coração do que a nossa própria vontade. A gente vai ser muito mais feliz se a gente soltar o controle e se a gente entregar as nossas vidas nas mãos de Deus e parar de querer fazer as coisas do nosso jeito, parar de tomar atitude do nosso jeito, mas depositar o nosso coração, as nossas esperanças sobre o querer de Deus. Eu venho falar que os nossos olhos eles são muito limitados para enxergar a grandeza, os planos que Deus tem para a nossa vida. Reflete aí comigo, as coisas acontecem, você se julga por um fim de um relacionamento, por um emprego que terminou, e depois de um tempo você olha para trás e você fala assim, que bom que isso aconteceu. Mas no momento você não entendia, porque você queria as coisas do seu jeito, mas depois você acaba entendendo que realmente o que aconteceu foi o melhor para a sua vida. E é sobre isso que eu venho te falar aqui. Religiosidade, como muitos doutores da lei dos tempos atuais pregam, é falar que você não pode, comer uma fruta, consumir um produto que um irmão de uma religião diferente vende. Religiosidade é isso. Religiosidade é falar que você não pode escutar nenhuma música que não tenha na letra apenas o nome de Deus, apenas o nome de Jesus. Religiosidade é fazer você se distanciar de pessoas que não seguem as mesmas crenças que você, que não seguem as mesmas religiões de você. Religiosidade é você julgar o próximo porque ele não faz as coisas que você faz ou que você queria que ele fizesse. Você precisa sair da religiosidade, porque a religiosidade ela pode te matar. A própria Bíblia ela fala isso em determinados trechos, que nos últimos tempos, pessoas que eram líderes espirituais, líderes religiosos, pregadores, pastores, eles que expulsaram demônios em nome de Deus, que pregavam o Evangelho, eles irão querer entrar no reino dos céus e que Deus irá falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço.
Líderes esses que julgam, que criticam, que apontam a mão e que não reconhecem que cada um tem o seu tempo e que não reconhece que cada um tem o seu processo. Eu verdadeiramente acredito que eles também poderão se arrepender, poderão se derramar aos pés de Cristo e adotar uma nova mentalidade. Eu acredito que a salvação ela é para todos e que sempre há uma nova oportunidade. Mas quando eu li essa passagem bíblica, eu interpretei da seguinte forma, de que muitos que se dizem religiosos, enfim, muitos que se dizem doutores da lei dos tempos atuais, esses não são melhor em nada do que as pessoas mais simples que praticam o evangelho no dia a dia. Não se julgue, não se condene. Deixa eu te falar uma coisa que quando eu descobri, mudou o meu jogo completamente. O evangelho ele promove libertação. Se você vem se privar de alguma coisa, isso que você se privou é em benefício próprio, é para o seu próprio bem e não para apenas agradar a Deus, não. Tudo que Deus nos convida a deixar para trás apenas vai te fazer bem, mas os religiosos estão pregando como se isso fossem renúncias que fossem provocar tortura em você porque você deixou para trás, e não. As renúncias que você faz, elas apenas vão te promover libertação. É sobre isso que eu venho te falar. Não existe religiosidade essa que vá deixar com que as pessoas tenham mentes livres. A verdadeira religião está em Cristo Jesus. Essa verdadeira religião, ela não julga, ela não atira pedras. Muito pelo contrário. A verdadeira religião, ela liberta, ela faz com que você tenha uma mente livre para você seguir o seu caminho em paz, tranquilo e acreditando de que o amanhã será muito melhor do que hoje. Eu sou Douglas Eschenbach, não esqueça de fazer a inscrição no nosso canal e vamos para cima!